palavra simples, mas esses dias eu preguei ali no pastor Dedé. Todo mundo conhece, está em Gênesis. Fala sobre o castigo. Sobre uma promessa do Senhor. Aleluia. Gênesis 3. Eu acho, se eu não me engano, está no 15. 15. Que o Senhor, Deus, Ele promete uma promessa. Ele faz uma promessa diante daquele jardim. Diz assim, eu vou ler o versículo 14 adiante. É o Gênesis capítulo 3, versículo 14 diz assim: Então o Senhor declarou à serpente: Uma vez que fez isto, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre rastejará, e pó comerás todos os dias. E o versículo 15 diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, dela, né? Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Pode fechar a sua Bíblia, glorificando, adorando o nome do Senhor. Quero estar agradecendo ao pastor, né, por confiar no seu altar, por confiar, né? Quero estar levando aqui um abraço ao nosso pastor Leão Cândido, que, né, permitiu estar aqui. Deixa eu tentar colocar uma introdução. Todo mundo conhece o livro, muitas das vezes mergulhamos. Nós sabemos que no princípio Deus criou os céus e a terra, fez tudo e no sexto dia Ele descansou. Nós sabemos que Ele fez o homem, né? Há quem diga que Ele foi lá, fez um bonecozinho, olhou e perguntou, né? Façamos o homem. Ou seja, Ele olha, como é que nós vamos fazer? A gente poderia ter qualquer outra imagem, mas o Senhor nos fez para a sua glória. Ele fez para que nós fôssemos adorador. Ele fez com um objetivo, um homem para adoração. E Ele foi lá e fez um homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Toda vez que você se olhar no espelho, olhar para um que está do seu lado, entenda que você é imagem e semelhança do Senhor. E aqui, Ele preparou o jardim, fez tudo. Fez um homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Olhou para o homem e viu que não era bom que o homem andasse só. Fez uma adjutora, uma companheira, uma pessoa que estivesse sob a missão dele. E colocou ambos no jardim. E deu uma ordem. A primeira ordem foi: comerás de todas as frutas desse jardim, mas desta árvore tu não comerás, e certamente morrerás. Eu acho que o maior erro não foi não obedecer à ordem de Deus, foi dar ouvido à serpente. Primeiro que já é estranho, né, pastor? Uma serpente falar. E a Bíblia conta conforme foi aquela. E aqui acontece uma coisa que está acontecendo nos últimos dias: transferência de responsabilidade. De repente eu podia faltar ao culto hoje e dizer: olha, pastor, o pastor lá até liberou, mas eu fiquei lá no congresso das crianças. Poderia não ter vindo no culto e ter transferido a minha responsabilidade de não estar aqui para alguém lá. De repente ele ia dizer: não, tudo bem. Mas o nosso maior defeito nesses últimos dias é transferir responsabilidades que são nossas. Se você errou, assuma seu erro, peça desculpa e siga de frente e siga adiante. E aí, quando eu olho para esse cenário aqui, eu vejo que também Deus, Ele, na virada de todos os dias, Ele ia no jardim para falar com o homem. Havia um relacionamento, havia uma intimidade. Só que o primeiro pecado não aconteceu no jardim. O primeiro pecado aconteceu nas regiões celestes. Como assim, Tiago? Tem um texto bíblico que diz que o inimigo fala o quê? Eu colocarei ou subirei o meu trono muito mais alto do que o Altíssimo. Quando Lúcifer se propôs a fazer isso, o primeiro pecado aconteceu lá. E Deus lança tudo para cá. O que eu quero tentar te dizer é que Lúcifer, ele foi um anjo, o pastor está aí, portador de luz. Há quem diga que ele era o regente, ele sabia como que fazia algo para agradar ao Senhor.
E quando Deus fez o casal para lhe adorar ele, o que é que ele fez? Ele foi no jardim disfarçado de serpente e tentou frustrar os planos de Deus. Só que nós sabemos que nosso Deus é um Deus presente, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente. Ele é e sabe de todas as coisas. E aí quando o inimigo disse: acabei com o plano, acabei com o projeto de Deus, Deus disse: espera aí que eu tenho um plano B. E aí que eu me agarro nessa promessa. Ele diz: olha, virá um da descendência dela, e esse vai te esmagar a cabeça. Tu pode ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. E aí eu vou caminhando pela Bíblia, e todos os homens de Gênesis até antes do Novo Testamento, todos fracassaram. A ponto de, no livro, se eu não me engano, o pastor me diga em Isaías, que diz: a quem enviarei? E a quem hei de ir por nós? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu começo a analisar que o inimigo, desde o dia que ele ouviu aquela promessa que Deus, porque, entenda uma coisa, olha para o seu irmão e diga: o Deus que promete, ele cumpre. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete, acontece, ponto final, e acabou. Então o inimigo das nossas almas, sabendo que o que Deus prometia, ele ia fazer, independentemente do que fosse acontecer. E aí vem a descendência, né? Vem Adão, vem Eva, caiu, aí tiveram seus filhos, e ali só foi desandando, porque por um homem entrou o pecado. Daqui a pouco o primeiro assassinato acontece, o irmão mata o irmão. Olhando para os dias de hoje, não estamos vivendo iguais. Se olhar os jornais de hoje, em todo o globo terrestre, o irmão continua matando irmão. Só que a gente analisar não é só fisicamente. Nós estamos matando muitas pessoas através de palavras, através de gestos, através de atitudes. Porque às vezes o matar não é só, é o falar. E a gente tem matado muitas pessoas quando nós falamos no tempo errado, na hora errada, e sem a ordem de Deus. Porque tem muitos que estão usando os altares, usando Deus, dizendo que foi Deus, quando na realidade não foi Deus. Porque Deus, quando Ele fala, Ele assume o que Ele faz. E ali Deus prometeu, disse: olha, vai nascer um, vai nascer. E pulando para o Novo Testamento, certa feita, o anjo Gabriel está vendo uma agraciada, de repente lavando os seus afazeres. Você já percebeu que Deus só chama quem está ocupado? Você já olhou na Bíblia que Deus só chama as pessoas que têm compromisso? Você já prestou atenção que Deus só chama quem tem responsabilidade com seus afazeres? Vamos para a Bíblia? Vamos. Quando Ele chamou Davi, onde é que ele estava? No pasto, tomando conta das ovelhas do pai. Quando Ele chamou Gideão estava onde? Malhando trigo no lagar. O lugar não era lugar de malhar.